Podemos? Vamos à leitura. Lucas 19, verso número 1. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Fecha os olhos. Senhor, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração esta manhã, enquanto estava no monte, buscando a Ti. Foi lá que o Senhor me deu essa palavra, e eu quero compartilhar com a Tua igreja esta noite. Usa-me, Senhor, para o louvor do Teu nome. Abre o nosso entendimento para poder aprendermos tudo que esta mensagem tem para nos passar. Que eu diminua e o Senhor cresça, e tudo que o Senhor falar, nós temos que obedecer para sermos edificados. É o que eu peço profetizando em nome de Jesus, e você que concorda diz amém e toma o seu assento. Creio que, se não todos, a maioria conhece bem essa passagem. Até as crianças já ouviram falar de um pequeno homem chamado Zaqueu, que subiu numa árvore para ver Jesus passando. O mês inteiro, eu quero que você se atente a isso, eu falei sobre a busca incessante que temos hoje pela fama, reconhecimento, poder e pela riqueza. E em todas as mensagens, e nenhuma delas, eu disse que era errado buscar tais coisas. Em todas as mensagens que preguei ao longo desse mês da perseverança, que a gente está em campanha na sexta-feira, aos domingos eu preguei uma mensagem muito cristocêntrica, porém falando diretamente, claramente, sobre essa busca incessante de todos que estão buscando fama, riqueza, reconhecimento e poder. E dei exemplos bíblicos de que nada dessas coisas é pecado buscar, desde que a gente faça com que cada uma das coisas que a gente busque, quando atingidas ou alcançadas, seja para a glória de Deus. Claro que eu expliquei, principalmente na semana passada, que quando a gente busca por fama e reconhecimento, temos algo de bom e algo de ruim se não nos atentarmos. O que temos de bom quando nos tornamos reconhecidos e famosos? Temos um poder de influência maior, ou seja, podemos alcançar um número de pessoas ainda maior do que quando estamos anônimos. É claro que se nós soubermos usar isso em favor do Evangelho de Cristo, pregaremos para o maior número de pessoas, e se pregarmos a verdade com amor, alcançaremos e ganharemos o maior número de vidas para Cristo.
Se nós soubermos usar isso, faremos algo muito proveitoso com o que isso pode nos trazer. Dinheiro também não é pecado. Há quem diga de forma equivocada que o dinheiro é a raiz de todos os males. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E eu quero acrescentar que o amor ao dinheiro aqui está se referindo a colocar o dinheiro como prioridade e não a Deus. Então quem ama mais o dinheiro ou mais a riqueza do que a Deus não é digno de Deus. E é por isso que atrai para si todos os males inseridos. E a gente precisa ter consciência de que qual benfeitoria o dinheiro pode nos trazer se adquirido. Claro que com recursos você pode fazer muito mais de forma social e financeira pelas pessoas necessitadas do que sem dinheiro. É claro que a maioria, estatisticamente falando, das causas e crises conjugais se dão por conta da falta do dinheiro ou pela escassez de recursos. É bem óbvio nós pensarmos que se o dinheiro não é um problema e a falta dele pode ser, então devemos buscar a riqueza? Pode buscar, desde que essa não seja a sua prioridade. Mas, Cássio, o que deve ser a nossa prioridade? A Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas, pastor? Recursos, dinheiro, fama, autoridade, reconhecimento e até poder pode ser acrescentado, desde que isto esteja dentro do propósito e do projeto de Deus para a tua vida. Claro que se tudo isso for alcançado, você vai viver de forma muito melhor e agradável e confortável para a glória de Deus. O que a gente não pode deixar de fazer é em tudo dar graças ao Senhor. Só que o que a gente está vendo aqui, no texto que nós acabamos de ler, um homem chamado Zaqueu, publicano. Não somente um publicano, mas ele era chefe do Estado. Ou seja, ele era alguém que comandava o grupo dos homens que cobravam impostos, pastora Ana Lúcia. Zaqueu, o nome Zaqueu tem um significado. E a gente precisa entender um pouco do significado do nome Zaqueu. Zaqueu significa puro ou até inocente. Só que como alguém que tem o significado de puro ou inocente pode ser considerado pelos judeus ou pelos irmãos em Cristo como ladrão, como roubador, por causa da profissão que ele exerce? Simples, porque ele decidiu, Gustavo, trabalhar para o Império Romano. E o Império Romano tem colocado uma tributação, uma carga tributária muito alta em cima do povo de Deus. Ou seja, estão arrecadando mais impostos do que deveriam. E se nós falarmos de impostos, a gente vai perceber que hoje o nosso país tem a maior carga tributária que possa existir. Hoje o nosso país era para ter uma economia muito melhor, era para termos uma saúde muito melhor, uma educação muito melhor, infraestrutura muito melhor, saneamento básico muito melhor, era para termos o melhor, as melhores escolas, os melhores hospitais, era para termos tudo de melhor. Até o conforto da nossa família deveria ser melhor, se nós não pagássemos tanto imposto como a gente paga no país. Às vezes você não percebe a quantidade de impostos que você paga. Mas se você pegar, por exemplo, a sua conta de energia elétrica, a sua conta de luz, você vai observar que tem tantos impostos ali embutidos que você nunca nem se atentou. Que quase que 40% dessa conta são impostos e taxas atribuídos ao consumo da sua energia. Isso você vai observar em quase tudo que você compra no supermercado. Um quilo de arroz, por exemplo, que hoje de repente você paga lá cerca de 7, 8 reais, se ele não tivesse tanta carga tributária em cima, deveria custar em torno de R$ 2,99 a R$ 3. Só que olha a diferença absurda. E para trazer um exemplo mais claro, eu me lembro uma vez que eu estava viajando a trabalho e estava em Angra dos Reis. E eu parei no posto para abastecer. Na época, o GNV, o gás natural veicular, ele era um dos mais baratos. Hoje já não é mais. Hoje não é mais o combustível mais barato. E eu lembro que naquela época, por ser o combustível mais barato, ao posto que eu estava para abastecer, e a saber, só tem, eu acho que ainda até hoje só tem um posto em Angra dos Reis que tem GNV. E lá custava muito mais caro do que qualquer outro lugar do Rio de Janeiro.
E eu me lembro que todo posto é obrigado a colocar uma plaquinha informando o valor real do combustível e a tributação em cima dele. Cara, naquele dia eu parei para observar aquela placa. Muitos postos nem expõem aquilo porque seria vergonhoso. Se todo mundo se atentar para a quantidade de impostos que a gente paga sobre os combustíveis, a gente fica apavorado. Naquele dia eu fiquei. E o combustível que saía, pastora Ana, da empresa responsável, Petrobras, lá, ela saía por um preço de aproximadamente R$ 2,30, R$ 2,40 para o posto. Só que a tributação era tão alta que eu me lembro que na época o que aqui custava cerca de R$ 3,90 o metro cúbico, lá custava R$ 6,50 na época. Hoje o gás natural já está custando cerca de R$ 6 por aqui e lá está custando quase R$ 10 o metro cúbico. E o preço que ele sai ainda dos lugares está em torno de 3 e pouco. Olha quanto de tributo e taxas e impostos é pago e a gente nunca nem se atentou para isso. Tem muito mais coisas que você consome que é carregado de impostos. Agora tu imagina, você olhar para tudo que você paga de impostos e olhar para o governo que a gente é submetido hoje, como que a gente vai se sentir? Pobre, roubado, extorquido. De forma injusta pagamos por aquilo que deveria ser mais barato. E nós somos limitados em comprar ou consumir por conta dos altos impostos. É claro que existem vídeos na internet, que se você pesquisar no YouTube, você vai ver algumas pessoas especialistas no mercado financeiro e econômico, ou até em contabilidade, explicando melhor a tributação que a gente sofre hoje no país. Cerca de 5 meses e meio, quase 6, a gente trabalha direto só para pagar impostos. Do 6º mês em diante, que a gente começa a ter dinheiro daquilo que a gente trabalhou. Olha que absurdo. Se o ano tem 12 meses, 5 deles pelo menos, a gente trabalha só para pagar impostos. Como que a gente pode se sentir mediante uma situação como essa, quando essa clareza, essa verdade é exposta para nós? É desconfortável, Rosinha, saber que a gente poderia ter uma vida melhor, um conforto melhor, uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, uma comida melhor na mesa, mas não tem, porque somos roubados com tanto peso cobrado nas taxas e nos impostos. Agora tu imagina a sensação daqueles que têm que declarar e pagar imposto de renda, que além de se pagar no consumo das suas coisas, ainda tem que pagar para a Receita Federal uma taxa absurda. Eu me lembro que estava conversando uma vez com o Sérgio, meu sogro, esse aqui, e a gente estava comentando dentro do Uber sobre o imposto de renda. E era assustador os valores que a gente é obrigado a pagar, só porque a gente trabalha às vezes um pouco mais ou ganha um pouco melhor. E não se espante, porque não tende a melhorar. Esse é o Brasil, é assim há muito tempo. E quem tentou fazer diferente foi tirado do poder. Parece que o povo gosta de ser roubado. E, infelizmente, a gente está submetido a isso. Só que agora, voltando ao texto, Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Imagina como as pessoas olhavam para ele. Era para ser como nós, está liderando um grupo que cobram impostos abusivos e absurdos de nós. Ou seja, esse é o chefe daquele que nos rouba. Está todo mundo olhando para Zaqueu agora e criticando, condenando, julgando. Era para ser um irmão nosso, mas deixou de professar a nossa fé, deixou de seguir o que a gente acredita para extorquir o nosso povo. Era assim que o povo olhava para Zaqueu. Só que o homem vê o que os olhos naturais conseguem enxergar. Os homens, nós conseguimos ver o que está por fora. Nós temos um senso crítico de juízo e apontamos os defeitos dos outros de uma forma natural absurda. E às vezes olhamos tanto para o erro dos outros que esquecemos de olhar para os nossos. E é claro que a gente, olhando mais para o erro dos outros, sempre as pessoas são mais culpadas e deveriam ser mais condenadas do que nós. Quando a gente olha para nós, a gente tende a nos absorver dos nossos erros. Pedindo a Deus misericórdia. E se nós fôssemos juízes, nós
nós não nos condenaríamos pelas nossas falhas. Sempre haveria misericórdia para nós. Mas quando se trata do outro, a gente tende a colocar uma culpa, uma condenação, um peso, empurrar uma cruz sobre alguém que está errando, como se nós não tivéssemos erro. Está todo mundo olhando para Zaqueu e apontando o erro. Ele é um que era para ser nosso, mas está carregando, colocando sobre nós uma carga extraordinária. Não é como nós, é um pecador, é um publicano, é um cobrador de impostos, é um ladrão. Só que assim como nós olhamos para o homem, aquelas pessoas também olhavam de forma natural o que era exposto, o que era visível e os erros dele. Só que Deus não olha como nós. Deus não vê o homem como a gente vê. A gente vê o que está por fora, mas Deus vê o que está por dentro. E graças a Deus por isso. Porque imagina se Ele olhasse para nós como os homens olham. Imagina se Ele olhasse para nós com senso de juízo como os homens olham. Nós já teríamos sido fulminados, porque todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas graças damos a Cristo Jesus, que por intermédio do seu sacrifício na cruz do Calvário, nos deu o direito de sermos redimidos e termos acesso ao Pai pela sua infinita misericórdia e graça. Só que agora a graça manifesta na pessoa de Cristo está em Jericó e decidiu atravessar a cidade. E Zaqueu, o publicano, ladrão, escuta falar de Jesus, dos seus feitos, de tudo que Jesus estava operando em favor do povo. E ele queria ao menos ver Jesus. Ele queria ao menos conseguir enxergar. Só que o texto diz que ele era pequenininho. Quer ver alguém pequenininho? Só olha para mim. Imagina todo mundo ficar de pé. Eu não consigo enxergar o Arthur lá atrás, porque eu sou de baixa estatura. Então eu consigo imaginar como Zaqueu se sentia quando ele queria ver alguém lá na frente e a multidão estava de pé na frente dele. Ele não conseguia enxergar também. Só que Zaqueu, tendo limitações, repita comigo, limitações, não deixou que as limitações fossem para ele um impedimento de enxergar Jesus que ele queria enxergar. Tem alguém entendendo isso aqui? Zaqueu olhou para a dificuldade dele e não deixou que a dificuldade dele fosse algo que o impedisse de enxergar Jesus. Zaqueu tinha limitações como você tem, como eu tenho. E às vezes a gente olha para as nossas dificuldades, às vezes a gente olha para as nossas limitações e coloca essas limitações acima de Jesus, colocando elas como impedimento para nos atrapalhar de acessar o Mestre. E se nós fazemos isso, parece que as limitações, os problemas são maiores do que Deus. Olha para Davi. Davi está olhando para um homem chamado Golias. Golias era um gigante. Não era apenas considerado gigante, ele de fato era gigante. E todo o exército de Israel está diante desse gigante. E o gigante está afrontando o exército. O gigante está chamando para o combate o exército de Israel. E todo mundo está com medo do tamanho do gigante. O gigante era assustador. Só que enquanto todo o exército está com medo da altura do gigante, Davi, mesmo sendo pequenininho, não olhou para o gigante como uma barreira ou um impedimento. O que esse homem pode estar fazendo com o exército de Israel? O que esse homem está afrontando o exército de Deus vivo? É absurdo, é. Eu não posso deixar que isso permaneça. Mas Davi, você é apenas um pastor de ovelhas. Esse homem é um soldado valente e forte. Os soldados mais valentes do exército de Israel estão com medo dele. Mas me diz uma coisa, diz Davi: o que vai ganhar o homem que destruir esse gigante? O que vai ganhar o homem que acabar com esse gigante? O que vai ganhar o homem que vencer a batalha contra esse gigante? Davi está olhando para a recompensa depois da luta contra o gigante. Enquanto tem gente olhando para o gigante e nem se arrisca de lutar, Gustavo. Enquanto alguém está olhando para o gigante, tem medo de encarar o gigante. Davi não está olhando para o gigante, mas está vendo a recompensa que vem após o gigante. E quem olha para a recompensa após a batalha, sempre vai ter motivo para encarar o problema. Sempre vai ter motivo para enfrentar o gigante. E se a recompensa é melhor do que a guerra, é melhor encarar a guerra e receber a vitória que vem após ela. Davi vence o gigante e por consequência se torna rei de Israel. O que você está querendo dizer com isso, pastor
Cássio, o que gigante Golias e Davi tem a ver com a história de Zaqueu? Zaqueu era pequeno e a multidão era grande. Zaqueu tinha limitações, Darlane, para enxergar Jesus. Você talvez tenha suas limitações, tem os seus problemas, e talvez alguma coisa está te impedindo de enxergar as maravilhas que Jesus tem para você através da sua promessa. Talvez a porta fechada, talvez a crise conjugal, talvez uma enfermidade seja hoje um problema que esteja te impedindo de enxergar Jesus na tua vida. Mas eu vim para trazer uma palavra de Deus para você essa noite. Assim como Zaqueu olhou para o problema, assim como Zaqueu viu sua limitação, não deixou que a limitação o impedisse de enxergar Jesus. Eu quero liberar para você essa palavra. Não impeça que as suas limitações diárias te impeçam de enxergar o agir de Deus na sua vida. Não deixa que as limitações que você tem, não deixa que os problemas que você tem te impeçam de enxergar o favor de Deus na tua casa. Não deixe que os seus problemas sejam maior do que o poder de Deus na tua vida. Zaqueu tinha limitações, mas não deu desculpas para não conseguir ver Jesus. Por que Zaqueu não deu desculpa? Porque Zaqueu estava determinado. Repita comigo, determinado. Zaqueu estava determinado em ver. E por mais difícil que fosse, alguma coisa ele ia fazer. E às vezes a gente tem problemas, amigos, e a gente não está disposto a vencer os problemas para alcançar os nossos objetivos. Às vezes Deus te deu sonhos que parecem tão grandes, talvez tão distantes, e você olhando para a tua condição limitada, parece mais distante ainda. Só que eu vim para trazer essa palavra para você. Não permita que essa limitação, não permite que essa dificuldade te impeça de enxergar o sonho que Deus te deu. E se Deus te permitiu enxergar, Ele também pode permitir você alcançar. Se Deus te deu a possibilidade de ter um sonho, e esse sonho vai glorificar o nome de Deus, Ele também vai te dar condições de vencer essa muralha, de vencer esse gigante, de vencer esse problema, de superar essa limitação. Não deixe que isso lhe impeça de alcançar a promessa que Deus tem para você. Alguma coisa você vai fazer e no final vai cantar o hino da vitória. O que Zaqueu fez? Zaqueu resolveu subir numa figueira brava. Figueira brava não era uma espécie de planta com dificuldade de subir, não. Eu já vi muitos pregadores falando que a figueira brava, Gustavo, citada no Evangelho de Lucas, era uma árvore com espinhos, com muitos galhos, e era impossível de subir. Nada disso. Eu fui estudar a respeito da figueira brava, e a única causa, segundo os estudiosos, que o nome era figueira brava, era simplesmente porque o fruto que ela dava não era de boa qualidade. A figueira produz figos. Figos é de qualidade, mas a figueira brava, por mais que ela produza figos, ela produz figos de baixa qualidade, figos amargos. E ela era só reconhecida como brava por causa desse fruto. Às vezes, a gente tende a desqualificar uma árvore pela baixa qualidade do fruto. Só que às vezes até a árvore com pouca qualidade no fruto pode servir de ferramenta para te ajudar a acessar as coisas que Deus tem para você acessar. Pastor Cássio, não entendi, eu vou repetir isso aqui para você. Às vezes a gente tem de julgar as pequenas coisas que nos acontecem de bom. Às vezes tem coisas que Deus faz para nós que a gente fala, isso é tão pequeno, parece amargo. Deus operou o milagre, Deus até proveu o pão na mesa, mas eu não queria só o pão, eu queria também o queijo e presunto. Só um pão com manteiga sem graça. E se a gente ficar olhando para isso, a gente não vai conseguir enxergar que aquilo ali para nós é o milagre e a provisão de Deus naquele dia. Quanta gente gostaria de ter um pão com manteiga e não tem, e você fica reclamando por aquilo que não tem, ao invés de valorizar o que tem. Tem alguém olhando para a figueira brava e está dizendo, não presta para nada. Mas aqui olhou para aquilo que as pessoas desprezavam e disse, para mim tem serventia. O fruto pode até estar sendo amargo, mas eu vou subir e ela vai me ajudar a alcançar a promessa que eu tenho. Ela vai me ajudar a enxergar o que eu quero enxergar. Ela vai me ajudar a acessar o que eu preciso acessar. Fruto amargo. E o que isso me traz à memória? Lá
eu quero que você pegue esse livro e coma. Esse livro você vai comer. Na sua boca, ele vai ter sabor de mel. Mas no ventre ou no estômago, ele vai amargar. Talvez você coma desse fruto e sinta hoje o gosto adoçado, o gosto de mel. Talvez comer desse fruto seja saboroso, mas às vezes, quando esse fruto chega no estômago, ele amarga. O que esse anjo está falando com João, numa linguagem figurada, que a gente precisa aprender para a nossa vida espiritual? O anjo está falando sobre o livro. O livro contém a palavra. E o que o anjo está dizendo para João é: essa palavra que é pregada hoje, na boca, ela é doce. Mas quando a gente precisa viver, ela amarga. Nem tudo que a gente prega é difícil pregar. Aliás, pregar é muito fácil. Profetizar é muito fácil. Falar de conflitos é muito fácil. Falar de sofrimento é muito fácil, segundo a pregação. Pregar é fácil, mas viver o que pregamos é amargo. A palavra na nossa boca, quando a gente está falando, quando a gente está julgando, quando a gente está apontando, é muito fácil, é tranquilo, é doce falar. Mas quando a gente precisa viver, é amargo. Por que é amargo? Porque a palavra precisa provocar em você uma mudança. E tudo que te confronta é amargo sentir. Tudo que confronta o que você faz é ruim de viver, é difícil de viver. Mas eu preciso trazer essa palavra para você. Nem tudo que é doce na boca e é amargo no estômago é ruim. Às vezes o que é doce na boca e é doce no estômago não faz bem. Mas o que é doce na boca e amargo no estômago nos confronta, nos faz mudar, nos faz progredir, nos faz crescer. O figo produzido pela figueira brava era amargo, ou de pouca qualidade, segundo os historiadores. Só que mesmo produzindo um fruto de baixa qualidade, ele serviu para Zaqueu como trampolim, ou a gente usa hoje escada, né? Ele serviu como uma escada para ele conseguir subir e enxergar Jesus. Nem tudo que parece ruim é ruim. Tem coisas que Deus te permite viver, que no começo pode até parecer uma coisa, mas depois você vai perceber que serviu para você crescer. De degrau em degrau, Deus vai te permitindo o crescimento. Nem tudo vai ser sempre doce, nem sempre vai ser maravilhoso. A tua vida não vai ser um mar de rosa o tempo todo. Tem gente que aceita Jesus e pensa que a vida vai ser transformada e vai viver um mar de rosa. Vai ser sempre alegria, acabou o choro, acabou a dificuldade. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: às vezes você aceitou Jesus agora, está vivendo o primeiro amor, está uma alegria, a palavra está boa, doce na boca. Mas quando você começar a viver e começar a ser confrontado, começar a ser amadurecido, começar a ser experimentado, pode amargar, mas fica tranquilo, vai amargar um pouquinho, mas isso vai promover em você uma mudança, isso vai promover em você amadurecimento, isso vai promover em você crescimento, e de degrau em degrau você vai subindo a escada da sabedoria. Zaqueu subiu, Jesus está passando por ali, e olha o que chama a atenção no texto: Zaqueu sobe para ver Jesus, mas o texto diz que quem vê Zaqueu é Jesus. E não só vê, como Jesus chama Zaqueu pelo nome. Quem contou para Jesus o nome do chefe dos publicanos? Quem foi a pessoa que falou a Jesus? Esse é Zaqueu. Quem falou a Jesus? Ó, a gente vai passar embaixo da árvore, e quando a gente passar embaixo da árvore, tem um homem lá em cima escondido que resolveu subir só para ver você. O nome dele é Zaqueu. Será que alguém foi lá e contou para Jesus o nome dele? Jesus conhecia. Tem gente que te chama por apelido, tem gente que te chama pelos seus adjetivos, tem gente que te leva a lugares pelo que você pode promover ou produzir, mas Jesus te conhece e te chama pelo nome. Jesus não te chama pelo que você faz, Jesus não te chama pelo que você deixou de fazer, Jesus te chama pelo nome. Ele te conhece e sabe quem é você na íntegra. Você é muito mais do que o que você fala, você é mais do que o que você prega, você é mais do que o que você canta, você é alguém que está acima do que é falado sobre você. Entenda isso. Jesus conhece você e te chama pelo teu nome. Jesus passa embaixo da árvore, olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa. Mas por que depressa? Não dá para ser devagar, não. Mas se Zaqueu demora a descer, poderia perder a oportunidade. Tem oportunidades que passam a estar na nossa vida que a gente precisa ter um pouco de pressa para alcançar. Tem oportunidades que passam na nossa vida tão depressa
mudar minha vida, mas não é hoje, não é agora, não é amanhã. Quem sabe daqui a um ano, quem sabe daqui a 10 anos, quem sabe daqui a um tempo eu não aceito Jesus. Eu sei que Jesus tem uma obra para fazer na minha vida, mas agora não. Está muito cedo, estou muito novo, estou vivendo uma vida boa, agradável, estou curtindo a vida. Está enganado, está iludido. Tudo que Jesus está dizendo é o que você se ilude hoje, achando que está vivendo bem. Zaqueu era rico, Zaqueu tinha posses, Zaqueu tinha poder, Zaqueu era famoso, Zaqueu tinha uma vida confortável. O que Jesus fez foi: desce depressa. Mas se Zaqueu demorasse, poderia perder a oportunidade. Pastor Cássio, o que você está querendo dizer com isso? Jesus está te chamando hoje para uma grande obra. E se você continuar esperando, você pode perder essa oportunidade, como os amigos que eu tive e foi perdido. Alguns disseram para mim: Cássio, eu vou no meu tempo. E esse tempo passou, morreram e não tiveram a salvação, porque perderam a oportunidade. E Jesus está chamando alguém aqui hoje, está dizendo: eu tenho um convite para você, eu tenho uma missão para você, eu tenho um chamado para você. Por que deixar para amanhã o que você pode fazer agora? Aceita essa missão hoje, aceita o chamado hoje, aceita viver o propósito hoje, porque hoje pode ser talvez a última oportunidade batendo na tua porta. Desce depressa. E Zaqueu desce, Gustavo. Quando Zaqueu desce depressa, Jesus libera uma palavra: hoje eu quero entrar na tua casa. Engraçado que para ver Jesus ele teve que subir, mas para levar Jesus para dentro de casa ele teve que descer. Por que para levar Jesus a gente tem que descer? Porque às vezes a gente está cheio e se sentindo alto demais, às vezes até melhor do que o próprio Jesus, com orgulho, com ego, com a vaidade, com a soberba. E quando a gente está soberbo, vaidoso, egoísta, a gente não tem a humildade de reconhecer que não somos nada, não somos ninguém. Se Deus não tivesse na nossa vida, não teríamos alcançado nada, não teríamos conquistado nada. Não somos ninguém na capa do que suba na fila do pão. Tudo que somos e temos é pela graça de Deus. E às vezes, para Ele entrar na nossa casa, a gente precisa se esvaziar do orgulho, se esvaziar do ego, se esvaziar do rancor, se esvaziar da mágoa, se esvaziar dos traumas psicossomáticos do passado e deixar Jesus entrar. Porque quando Jesus entrar, existe uma grande obra para fazer, e essa obra vai transformar você, tua casa, tua família e toda a história. Mas é preciso descer. Não tem como Jesus entrar se teu coração estiver cheio. A gente aprendeu na escola que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Para Deus habitar em você, é necessário você se esvaziar de você mesmo. A gente precisa dar lugar para o Espírito Santo, mas para dar lugar para o Espírito Santo é necessário tirar o ego, tirar o orgulho, tirar a vaidade, tirar a prepotência, tirar a soberba. Deus não habita em alguém soberbo. Deus não habita em coração orgulhoso. Deus não tem como trabalhar na vida de alguém que está ferido, magoado, cheio de rancor. Deus precisa tratar essas coisas para liberar espaço. Repita comigo: eu preciso dar espaço para o Espírito Santo agir em mim. Se não tiver espaço, não tem como ele entrar, Gustavo. Se não tiver espaço, não tem como o Espírito Santo fazer a obra. Jesus entrou na casa de Zaqueu e tudo que as pessoas que ficaram de fora fizeram foi acusar. Ele entrou na casa de um pecador. Ele entrou na casa do Cássio. Ele entrou na casa da pastora Ana Lúcia. Não, Cássio não merece, ela não merece, ele não merece, Gustavo não merece, fulano não merece. Tudo que as pessoas que estão de fora têm de fazer é te acusar, te apontar, dizer que você não pode, você não deve, você não nasceu para isso, porque conhece o passado de pecado que você tem. E tudo que o diabo quer é te acusar, te tentar, te provocar, para você desistir de levar Jesus para dentro da tua casa. Mas tudo que Jesus quer é que você abra a porta. Tudo que Jesus quer é que você abra a porta. Porque Ele está dizendo: eis que estou à porta aí. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ceia é sinônimo de comunhão com o corpo de Cristo. Tudo que Jesus quer é que você tenha comunhão com Ele dentro da tua casa, dentro do teu coração, dentro da tua alma, não somente por aparência. Eu não posso só mostrar que tenho comunhão com Deus, eu preciso atrair essa comunhão para mim.
porta do teu coração para Ele poder ter comunhão contigo. E a gente viver, Gustavo, como se nada mais importasse. Foi para isso que Ele estipulou, fez, ensinou, aceita. Porque às vezes a gente ocupa o nosso coração com tanto problema, com tanta culpa, com tanta acusação, com tanta vaidade, com tanto orgulho, com tanto ego, que quebramos a comunhão com Ele. E quando a gente quebra a comunhão com Ele, a gente não tem parte nele. Só que Ele é tão misericordioso que Ele vem trazer para nós a oportunidade de esvaziarmos o nosso coração hoje de toda amargura, de todo rancor, de toda ira, de toda inveja, de todo problema, e deixar o Espírito Santo agir em nós, para voltarmos a ter comunhão com Ele. Eu vou te convidar a ficar de pé para mim terminar agora. E eu quero que você mentalize e reflita sobre esta mensagem. Zaqueu, o publicano, ele subiu na figueira brava, conseguiu ver Jesus. E quando ele viu Jesus mandou descer. Porque quem tem a compreensão e a visão de quem Jesus é de verdade, precisa reconhecer que não é nada e nem ninguém, precisa descer para acessar. Zaqueu desce, abre a porta de casa, e quando Jesus entra, Zaqueu percebe: eu preciso mudar. Tudo que Zaqueu faz é: se eu fiz mal para alguém, eu vou repartir todos os meus bens agora pela metade, vou dar aos pobres. Se eu roubei alguém, eu vou quadruplicar, vou devolver 4 vezes mais. O que eu fiz de errado, eu vou fazer de certo agora. E não vou fazer só para pagar 50 por 50. Eu vou restituir 4 vezes mais a pessoa que eu fiz mal. O que Zaqueu está nos ensinando é: quando Jesus entra na nossa vida, a gente entende o princípio da generosidade, porque entende que foi pela misericórdia que nós fomos alcançados e por isso ainda estamos de pé. Se eu tenho hoje o prazer de deitar, dormir e acordar no dia seguinte, é porque Deus derramou graça sobre a minha vida. E enquanto tem alguém perdido nas trevas, eu preciso levar essa palavra de transformação e salvação para alguém também. Mas eu preciso salvar só uma pessoa? Não, 4 vezes mais. Se eu fiz mal para um, eu preciso abençoar 4 vezes mais o mal que eu fiz. Se eu fiz mal a minha vida inteira, a partir de agora eu vou fazer o bem, porque o bem que Jesus me fez, o homem não pode fazer. A transformação que a palavra me fez, o homem não pode fazer. O pecado que o mal me causou, a graça de Deus tem o poder de superabundar na minha vida. Zaqueu desceu, mudou, abençoou, e além de ser abençoado, se tornou uma ferramenta de bênção para todas as pessoas à sua volta. E é isso que Jesus quer com você: não só te dar, não só te abençoar, mas usar você para ser bênção, canal de Deus na vida das pessoas que estão à sua volta. Feche os seus olhos, coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Na sequência nós vamos começar a nossa ceia. Soberano Deus, obrigado, Jesus, por esta palavra. Assim como Zaqueu entendeu o convite e abriu a porta para o Senhor entrar, nós aqui hoje, Senhor, queremos abrir a porta para o Senhor entrar. Porque não queremos viver como se o Senhor não estivesse do lado de dentro. Queremos viver com o Senhor aqui dentro. E se houver alguma coisa, Senhor, ocupando todo o espaço, retire agora. Queremos, Senhor, estar com o espaço livre para o Senhor fazer morada em nós. Oh Deus, tira agora de nós toda acusação, toda culpa, todo ego, toda vaidade, toda inveja, todo orgulho. Tira de nós, Senhor, tudo que não provém de Ti, para termos lugar para o Senhor entrar e fazer a mudança que precisamos, para sermos bênção, assim como o Senhor tem nos abençoado. Pai, eu oro esta noite, profetizando, liberando uma palavra. A tua vida, meu irmão, a tua vida, minha irmã, a partir de hoje não será mais a mesma. Deus te escolheu para uma grande obra e vai usar você para ser ferramenta de poder na autoridade do nome de Jesus. Eu, em nome de Jesus, declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu ministério. E aqueles que concordam, digam amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Podemos louvar o Senhor, pastor?